Olá, voltamos para nosso podcast Echoes of the Future e é um prazer, né, Sabrina? Maravilhoso, hoje a gente está aqui com uma Doutor... pessoa que eu sou fã de carteirinha. Exatamente, somos fãs. Dr. Tiago Volpi, é um prazer tê-lo aqui no nosso Lapidário for Future, que iniciou lá em 2019 e agora a gente abrindo esse hub de nutrologia, longevidade, medicina do estilo de vida. Você um nome tão importante nessa área, e Sá e eu fizemos questão da sua presença, então é com um grande prazer. Muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite de vocês. E que lindo esse Instituto Lapidário. Eu me senti entrando no futuro quando eu estava entrando aqui. No corredor do futuro. Exato. Muito obrigada. E a gente gostaria que você se apresentasse para o nosso público, que a grande maioria é um público médico. Então gostaríamos muito, logicamente a grande maioria já deve conhecê-lo, mas a gente gostaria muito de passar a palavra para o doutor. Conta um pouquinho como o Dr. Tiago Volpi se vê, então. Muito bom. Bom, eu sou médico, todos já sabem. Eu me formei na USP em 2005. Eu fui imediatamente para a nutrologia, ao contrário de muitos médicos que passam por outras áreas. Eu já saí, já fui fazer a nutrologia. Então, sou nutrólogo desde 2007. Além da questão da medicina, eu também sou professor de produtividade e alta performance no grupo G4 Educação. Fundei o Espaço Volpi em 2007, então vamos fazer 17 anos. O Espaço Volpi é uma clínica dedicada a emagrecimento, melhora de performance física, mental e longevidade. E ainda como empreendedor, eu cheguei a ter uma rede de 15 clínicas de estética. Olha. Rede essa que foi vendida para um grupo maior que nós em 2021. Então, esse é um pouquinho do meu histórico como médico e como empresário na área de saúde. Empresário e pessoa. Maravilhoso. Doutor, então, muito a gente tem falado aqui, né, nos nossos episódios de saúde da mulher, né? A gente vai lançar uma pós-graduação de saúde da mulher também. Mas hoje a gente trouxe aqui para falar um pouquinho da saúde do homem. Isso. Então, como um especialista em performance, como a gente faz esse cuidado, né, do homem? É diferente de tratar a mulher? Qual é a abordagem? Como a gente segue esse tratamento, né, para o médico que está nos assistindo? Acho que o homem talvez seja até um pouco mais simples do que a mulher, porque nós temos menos variação hormonal, né? O homem é um pouco mais estável ao longo do tempo. Mas qual que é a grande questão de nós homens? Nós homens ainda nos sentimos invulneráveis. Por ainda nos sentirmos invulneráveis, nós buscamos menos o cuidado médico. Eu acho que hoje, quando a gente pensa em medicina de longevidade, o check-up é a base de tudo isso, né? Então, se nós pensarmos, quero ser longevo, então eu tenho que prevenir 4 doenças. Preciso prevenir problemas cardiovasculares, preciso prevenir diabetes, preciso prevenir câncer e doenças neurodegenerativas. Para a gente prevenir isso, a gente tem que fazer exame. Então, a gente tem que saber se a gente tem uma resistência à insulina ou não. Sobre o câncer. O câncer tem 2 regras, tá? Sim. A primeira delas, não tenha. Para você não ter, você não pode fumar, tabagismo, você não pode ser obeso e você não pode ter resistência à insulina. Para vocês terem noção, se a gente eliminasse a obesidade do mundo, estima-se que eliminaria-se entre 12% a 13% dos cânceres do mundo. Né? Agora, qual que é a segunda regra do câncer? Se você tiver, descubra cedo. Então, se a gente for pensar, a Sociedade Americana de Gastroenterologia acabou de mudar recomendação de colonoscopia para homens aos 45 anos. Gente, sabe a quantidade de homens... Qual é a estatística que o homem... dos homens que fazem? Sabe a quantidade de pacientes que eu tenho com 55 anos, que já acompanham comigo há 8 anos, faz 8 anos que eu tô pedindo para esses caras a colonoscopia e eles não trazem. E eles não trazem. Então, nós homens, a gente se sente invulnerável e acho que essa é a grande questão. Essa é uma delas. Qual que é uma outra questão que eu acho que é muito importante a gente trazer hoje para o universo masculino? Nós, homens, estamos tendo que nos adaptar a uma mudança, né? Nós tínhamos aquele papel do provedor, nós tínhamos aquela coisa do machismo, até alguns anos atrás. Quando eu nasci, essa era a realidade. Quando eu era jovem, eu precisava ser o macho, eu precisava ser o cara resistente. Né? Exatamente. E
Ao mesmo tempo, a mulher foi ganhando um espaço merecido dela, o homem não está sabendo ainda fazer essa transição. Então tem muitos homens que eles, ao mesmo tempo, eles querem ainda se manter como naquela questão do machismo, Sim. e eles não conseguem ver que a sociedade mudou. Então a gente está passando por uma transição, essa Sim. transição tá difícil, o homem não sabe ainda qual o papel dele no mundo atual. Então ele não sabe assim, mas e aí? Eu vou continuar sendo o provedor, só que eu não vou mais ser o cara que comanda. Ou não, o que eu vou ser? Então estamos perdidos, tá? E isso digo porque realmente acho que homens em geral estão perdidos. E para alguns homens, essa questão dele não saber ainda o papel dele tá afetando muito a saúde mental. Muito. Muita saúde mental. É uma questão né? que a gente tem que falar mais também sobre a saúde Principalmente mental. sobre, quando a gente fala do homem, também a gente traz muito pro homem médico também, que o nosso público é o médico, né? E esse homem, como ele tem se cuidado, né? Como esse médico tem olhado para si? Acho que se a gente pensar no homem médico, a gente precisa pensar em algumas coisas que são importantes. Primeiro, burnout. Burnout. Tá? É muito comum. Nós médicos temos uma vantagem que pode ser uma desvantagem. A gente não trabalha por horas CLT, né? Então, o médico, ele quer... Eu brinco, né? Eu tenho um curso de gestão para médicos. Eu falo que assim, o médico, ele não quebra a empresa dele, ele se quebra. Porque o consultório dele começa a ir mal, ele começa a atender mais horas, Isso. né? Se ele precisa complementar a renda, ele faz plantão no final de semana. Isso. E aí, o que Não dorme acontece? direito. Não dorme direito. Então, Come mal. você vê, é raro você ver médico e falar assim, nossa, viu que aquela clínica faliu? Não, quem que falha é o médico. O médico, verdade. Não é que a empresa quebra, Nossa, o é uma médico realidade. quebra. Isso. O médico quebra. Então, nós médicos temos que tomar cuidado com burnout, temos que tomar cuidado com depressão, temos que tomar cuidado com ansiedade. Então, é necessário que o médico ele se olhe e se cuide. A gente acha que a gente é invulnerável. Né? Realmente, a questão de ter um CPF forte para ter um CNPJ exatamente. forte. Não existe CNPJ forte com um CPF fraco por trás. Isso, Exato. exatamente. Isso é uma verdade, regra, exato. isso, é uma regra. E é realmente assim, a gente vê o homem, eu sou casada com um médico, e eu vejo a grande correria dele no dia a dia, e o quão o médico e a cultura, culturalmente o médico foi... Logicamente, sem falar da questão que você falou aqui toda do homem ser o provedor, enfim, mas o médico também parece que existe uma cultura de trabalhar, Trabalhar sem muito freios, É. entendeu? De estar ali todo dia mesmo. E eu diria até que assim, isso até vamos estender, médicos e médicas, né? Uhum. Nós recebemos um treinamento na faculdade que nos faz trabalhar muito, nos faz assim, a gente está adaptado a isso, tá? Então, eu me lembro quando eu estava na faculdade, né, ou quando comecei com especialização, que eu ligava para meus amigos, eles, putz, hoje vou sair 18 horas do trabalho, vou sair tarde. Depois, a cada 18 horas, é a hora que eu estou começando a segunda fase do meu trabalho. Exato. A hora que eu estou encerrando ambulatório para ir para um plantão. Para um plantão, né? 19 horas. Então, a gente trabalha muito. E é aquela questão, essa capacidade de trabalho nos dá uma vantagem competitiva gigantesca. Muito. Se a gente for ver, tem muito médico que sai da medicina, que vai montar outros negócios, eles têm grande sucesso. Por quê? Porque a gente tem uma capacidade de trabalho que é incrível, uma resiliência. Exatamente. Só que trabalhar tanto dessa maneira, eu não acho errado, mas tem que ter um período. Isso. Tá? Você tem que ter, putz, eu tô negligenciando talvez o sono, tô negligenciando talvez outros aspectos da minha vida. Ok, mas por quanto tempo? Isso, né? tem que ter um deadline. Um deadline, um planejamento sobre isso. Mas quanto de consciência essa pessoa tem, esse médico tem, esse homem tem? Qual seria essa linha tênue para que essa pessoa se perceba chegando aí num burnout que seja? Eu acho que a pessoa tem que tentar ver quais vão ser os indicadores de que ela está já passando do limite. Só que não adianta a pessoa falar assim, quando ele surgiu, eu vou perceber. Não, acho que o cara tem que sentar e tem que pensar assim, bom, o que eu vou anotar aqui? No momento em que, quais coisas eu gosto para fazer? Ele escreve 3 coisas. No momento que eu não tiver sentindo mais prazer nessas 3 coisas, eu vou procurar ajuda, tá? Isso. Vamos lá, eu tenho um sono adequado. No momento que eu estiver usando remédio para dormir 25 de 30 dias por mês, eu vou procurar ajuda, tá? Eu gosto de fazer atividade física. No momento que eu estiver sem energia e estou completamente sedentário, eu vou procurar ajuda. Então, acho que o médico tem que, antes de chegar, porque no momento que você está, isso, sabe aquela coisa? já, No momento isso. que você está, você já perdeu o controle. Isso. Você não consegue nem perceber.
tá? É aquela velha história que falam que se você coloca um sapo na água e você vai esquentando aos poucos, ele morre fervido sem perceber. Agora, se você joga o sapo na água fervente, ele pula pra fora. Então, acho que assim, vamos pensar na saúde mental. O médico tem que... E aí cada um vai ter que estabelecer a sua, não dá pra generalizar. O seu limite, Mas vai ter que estabelecer o que é água fervendo pra mim. Então, água fervendo é quando eu não estiver tendo prazer em, vamos lá, em viajar, que eu gosto, não estiver tendo prazer em ir no cinema, que são coisas que ele gostou a vida inteira. Quando eu estiver tendo que tomar remédio para dormir os 5 dias da semana para conseguir dormir, e quando eu não estiver conseguindo treinar 3 vezes por semana. Aí racionalmente você metrifica tudo isso. Exato. E aí toma uma atitude. Putz, tá acontecendo. Aí tá acontecendo. Aí eu também acho que é o seguinte, a partir do momento que está acontecendo, ele não deve pensar, bom, tá, deixa eu ver como é que eu vou resolver. Não. Ele tem que parar e procurar ajuda. E essa é uma grande questão do homem, né? De realmente pedir essa ajuda. Pela questão de não querer mostrar as vulnerabilidades que tanto o Dr. Tiago está falando aqui para nós. E a mulher já não. A mulher talvez tenha essa sensibilidade rápido, né? Um pouco mais rápida. E eu acho que as pessoas nem sabem, né, doutora, a gravidade de um burnout. Porque um burnout, depois que tu tá nele, para sair dele... Para mim foi um aprendizado na dor. Eu gostaria de ter aprendido lendo, né? Eu aprendo muita coisa lendo, eu aprendo muita coisa vendo os outros, só que às vezes a gente tem que aprender na dor. O que foi aprender na dor? Em 2017, o Espaço Hope sempre crescendo, e eu trabalhando mais, né? E venho de uma família humilde, então cuido do meu pai e da minha mãe, e queria assim, não, preciso fazer patrimônio, porque vai que aconteça alguma coisa, e querendo crescer. Em 2017 eu entrei num burnout muito forte. Eu passei uma semana que eu não consegui levantar da minha cama e trabalhar. Eu fiquei deitado o dia inteiro. Todo dia de manhã, minha secretária me ligava, doutor, eu atendia na época 17 pacientes por dia. Eu marcava 24 pacientes para atender 17. Então era aquela rotina, eu entrava às 8 da manhã, muitas vezes pulava o almoço, saía do consultório 9h30 da noite, esgotado. Se eu cansava no meio do dia, eu ia lá e tomava uma Ritalina, e tomava algum estimulante. Isso é muito importante falar. Isso é importante. Né? Então, porque era aquela coisa assim, não, preciso dar conta, ok. Então, se fosse de manhã eu tomava Envan, se fosse depois do almoço eu tomava Ritalina, que tem a meia-vida menor. E ok, cara, fiquei uma semana sem sair da cama. Aí ligado, doutor, tem 20 pacientes marcados, tá? Passa para amanhã. No outro dia de manhã, daí já não tinha 20, tinha 30. Tá, não conseguia ir. Acordava de manhã, tomava Venvance, ficava só na cama ali, sem dormir, olha assim, ó, sem vontade de fazer nada. Absolutamente já nada. Não fazia aquele efeito inicial. E se a gente for pensar, todos os sinais desse burnout, eles começaram a aparecer bem antes. Então eu parei de treinar. Para mim, treino é o centro da minha vida, que eu mais gosto de fazer. É o seu prazer. Exato. Eu comecei assim, eu disse que eu cresci dentro de uma academia, que eu comecei a dar aula de jiu-jitsu com 16 anos, eu competi no jiu-jitsu 10 anos. Então treinar era uma coisa que eu gostava muito. Eu comecei assim, eu recomendava que meus pacientes comessem bem, mas eu não estava comendo bem. Exato. Eu estava ficando gordo. O exemplo. Né? Eu sou ex-obeso, eu emagreci com 22, 23 anos. Meu pai fez cirurgia bariátrica, tá? Então, família inteira, diabéticos. Só que eu tinha conseguido emagrecer. Eu estava voltando a ficar gordo. Tá? Seu estilo de vida anterior estava legal. Se a gente pegar 2016, o meu índice de faltas na clínica começou a crescer cada vez mais. Porque eu acordava... E aí, assim, daí eu faltava, e no outro dia compensava, não, vou atender mais pacientes. Então, tudo foi mostrando. Tive esse burnout. Aí, 2017 foi um ano de ajuste, 2018 eu melhorei. E você procurou ajuda de quem? Eu procurei ajuda, tá? Procurei ajuda de um psiquiatra. Sim, né? É bem importante. Danilo Borelli, um excelente psiquiatra, até agradeço a ele por todo esse acompanhamento. E aí, procurei ajuda do Danilo Borelli. Tomei antidepressivos na época. Os antidepressivos, para mim, não tive boa resposta com nenhum deles. Passei de escitalopram, a Brintelix, etc. E aí foi realmente quando eu parei e falei assim, cara, eu preciso ver um jeito de melhorar. E eu percebi, cara, o que me fazia feliz antes?
Aí eu reajustei minha vida. Aí o que aconteceu? Aí foi a hora que eu fui aprender um pouco mais sobre gestão, porque eu falei, cara, eu quero continuar crescendo, eu não vou abrir mão do crescimento. Só que para mim continuar crescendo, eu vou precisar saber então montar uma boa equipe. Aí comecei a fazer treinamentos para médicos, montei equipe, melhorei a gestão, deleguei coisas. Então foi todo parte de um processo. Aí hoje em dia minha vida é muito bem organizada, onde o meu resultado é infinitamente maior que eu Olha tinha em que legal. 2017. Sim. Incrível. Trabalho muito Trabalha de menos, forma inteligente. Tô longe do burnout. Fui começar a pesquisar quais práticas naturais nos fazem ser mais saudáveis. Então foi assim, eu já trabalhava nessa área, mas as dores, quando elas baterem em mim, me fizeram me tornar muito melhor. E você área. se tornar um médico muito melhor. Muito porque melhor. quando alguém senta ali na sua frente e tá realmente com essas queixas, você consegue ser mais empático. Deixei de ser somente técnico para ser humano. Isso é exatamente. perfeito no dia a dia do médico. Foi o primeiro médico, eu também passei por um burnout, né? Me identifico muito. E o doutor foi o primeiro médico que me mandou um áudio e falou, Sabrina, eu passei por isso. Então, faz isso, esse é o caminho. Doutor, emendando nisso, conta um pouquinho pra gente as práticas do biohacking, que agora tu tá super dentro disso e eu acho que pode melhorar muito a vida, né, de quem tá nos assistindo também. Exato. Biohacking, eu diria que é um campo extremamente grande, né? Então, faz parte do biohacking várias coisas. Eu diria que sim, quais as práticas naturais, tá? Que no biohacking hoje se fala muito. A que a gente mais lembra, tá? É a questão da imersão no gelo, que até vocês viram, Isso. eu estou fazendo bastante. A imersão no gelo, ela tem ação anti-inflamatória, tem ação em controle da dor. Para quem treina, é muito bom. Lembrando que quem treina, nunca faça imersão em gelo depois da musculação. Olha porque isso. você vai diminuir sua hipertrofia. Se for fazer, você pode fazer depois de corrida, depois de jiu-jitsu e antes de musculação, nunca depois de musculação, tá? Então tem essas ações anti-inflamatórias, melhora muito o humor, aumenta muito a produção de dopamina. Então você tá cansado um dia, você faz a imersão em gelo, você sai com energia, tá? E por diminuir a inflamação, alguns estudos estão sugerindo que talvez possa diminuir a incidência de problemas cardiovasculares, tá? Mas aí a gente ainda não tem um estudo que mostrou desfecho. Exatamente. A gente sabe que os marcadores inflamatórios todos melhoram quando você faz imersão em gelo com recorrência. Só que algo que já tem muito estudo mostrando é a questão da sauna. A sauna talvez assim, não existe nada na farmácia que seja tão bom, tá, para nós como sauna. Depois, se vocês quiserem, eu consigo enviar as referências. Mas teve legal, um a gente pode estudo, colocar no grupo isso. Exato. Teve um estudo que mostrou que sauna 4 vezes por semana, não me lembro se era 4 ou 5 vezes, tá? A sauna seca normal a uma temperatura de algo entre 82 a 90 graus. A sauna infravermelha, que tem alguns benefícios a mais, 72 graus. Que ela diminuiu naquele grupo, não é um grupo tão grande, mas naquele grupo ela diminuiu 50% desfechos cardiovasculares em 65% Alzheimer. Olha que coisa absurda. Nossa. Não existe nada como isso, tá? Aí outra prática natural, da qual se fala muito, todos os médicos já ouviram, é a questão de tomar sol. Ao tomar sol, você melhora a vitamina D e tem diversos outros benefícios. Então, obviamente, que cada um tem que pensar, tem o risco de câncer de pele, não tem o risco de câncer de pele, qual horário eu vou tomar, como é que eu vou me proteger, mas tomar sol faz bem, você fazer... Tem um estudo que corrida ao ar livre melhora mais depressão que corrida em esteira fechada. Esteira fechada. Exato, então tem algumas coisas dessas. E aí outra prática natural, que o biohacking fala muito, mas que na parte médica ainda existe bastante polêmica sobre isso, é a prática do grounding. O que é o grounding? É você pisar descalço no chão. Porque o que os biohackers defendem? Que você está ao longo do dia acumulando eletricidade, acumulando íons, e que ao pisar no chão, você vai entrar em qualquer chão? eletrostático. No chão do terra, ou grama. Sim. E aí tem até pessoas que têm os tapetes de aterramentos, que você liga no fio terra na sua casa, que é ligado à terra, que toda casa tem, você precisa ter isso para fazer. Sim. Senão você começa a tomar choque nas coisas. Então eles ligam no fio terra um tapete de aterramento e pisam. Dessas práticas que são muito feitas no biohacking, sauna é inquestionável, e imersão em gelo é inquestionável, tá? Mas a sauna é muito melhor que imersão em gelo. Já tem mais ainda estudo. que seja menos instagramável, né? Quando eu posto entrando na sauna, não tem muito comentário. Mas agora no gelo. E também é muito mais difícil. É muito mais difícil entrar no gelo do que na sauna. Querem a pílula mágica. Aí sauna você sabemos que fazem bem, e o ground é aquele que no biohacking se fala muito, mas tem um pouco menos de evidências. E que não foge muito do estilo de vida, então, dessa pessoa que vai agregar no dia a
a dia dela para que ela se torne uma pessoa mais saudável, vamos dizer assim. Sabe o que é uma coisa que na imersão de gelo tem, mas que em várias outras ações a gente pode ter? Nunca subestime o poder que você ganha quando você consegue fazer a sua mente, quando você consegue fazer, ter algum comportamento que o seu corpo todo está pedindo para não ter. Então é aquela questão, cara, a água está muito gelada, tá? Meu cérebro tá assim, sai, só que a minha vontade fala, não, vou ficar, né? Aquela última repetição do exercício, cara, não vai subir, vai subir, vem, sobe, tá? Então, o poder que a gente ganha a partir do momento que a gente consegue, né, fazer coisas que o nosso corpo tá falando, não dá, isso dá um poder gigantesco, porque tudo passa a ser fácil quando você consegue fazer isso. É que às vezes você desiste, naquele próximo passo você encontraria o seu sucesso. Isso a gente fala muito em gestão, em empreendedorismo. Que é essa resiliência de ir até o final. E tem hoje muitos estudos na área de força de vontade que mostram que a força de vontade seria quase como um músculo. Primeiro a gente cansa a força de vontade. Se você pegar em um dia e você acorda de manhã, você abre sua geladeira, tem um monte de comida ruim lá, você consegue não comer. Mas aí você chega no trabalho, você tem na sua gaveta um pacote de bolacha, né? Aí vamos lá, você fica com o celular virado para você, toda hora tá entrando no WhatsApp, você não olha o WhatsApp. Isso. Tá? Só que você está exercendo força de vontade todas as vezes. Toda vez que a gente exerce muita força de vontade, o que acontece? Ela acaba, você cansa. Então, você tem que montar um dia que você não precisa ter que pensar muito. De manhã, eu só tenho quero comer ovo de manhã, eu só vou ter em casa ovo. Eu vou chegar no trabalho, não vai ter nada. No meu trabalho que eu possa comer, que eu faça eu sair da dieta. Mais do que isso, eu quero ficar concentrado no trabalho, eu vou tirar do meu campo de visão tudo que pode me distrair. Então, o que vai acontecer? Eu não vou ter que exercer a força de vontade. Aí eu não canso ela. Isso é uma das coisas. A segunda coisa é o seguinte, a partir do momento que a gente começa a treinar, vou entrar no gelo, eu vou fazer o treino, né? Eu vou correr com 5 km, eu quero parar. Não, vou fazer aquele quilômetro um pouquinho mais. Você vai fortificando a força de vontade, né? Para quem quiser saber mais sobre isso, tem um livro que chama-se Força de Vontade. Acho que Roy Timmerman, eu não lembro o nome do autor, tá? Vou falar, mas se você colocar Força de vontade, são esse livro compila todos os estudos científicos que tem sobre a nossa força de vontade. Muito bacana, se vocês quiserem também eu mando o nome direitinho. Com certeza, a gente colocar no grupo é incrível isso. Exato, tá? Então tô devendo o estudo da sauna, tô devendo o nome do livro. Débitos. E é um assunto muito gostoso de conversar, porque isso nos faz ter hoje, como a gente estava até conversando no outro podcast, essa expectativa de vida aumentada, a gente tem que chegar aí com 75 anos cognitivamente muito bem, fisicamente também. Mas você tá muito pouco ambiciosa. Como assim 75? Como assim? Eu quero viver 150 anos. 90? Então vamos pra 90? Acho que assim... Eu quero viver 150. Eu sou muito realista. Sendo realista, com a medicina que a gente tem hoje, a gente consegue chegar em 90 muito bem, tá? Pode. Agora, pensando no que está por vir, em pesquisas que já estão em andamento, fase 1, fase 2, eu acredito que a gente vai chegar com 120 anos, cognitivamente bem. Estamos falando de nós dessa geração. Aqui, tá? Nessa geração, exatamente. muito bom isso. Então, tem muita coisa muito importante. Eu tenho um filhinho de 1 ano e meio, então eu quero curtir muito. E até a gente falou das práticas naturais do biohack, se a gente for falar tanto em longevidade... E alimentação? Em alta performance, acho que dá pra gente expandir. Isso. Então, o que eu digo assim, eu criei para mim, para os meus pacientes, 7 pilares, que eu chamo de pilares da alta performance e da longevidade. Primeiro que se a gente pensar em longevidade é um pouco você viver em alta performance hoje. Porque a gente tem a questão das reservas funcionais. Para você ser longevo, você precisa ser mais forte hoje do que o necessário. Você precisa agachar com o seu peso nas costas para você conseguir andar aos 90, aos 100 anos, tá? Você precisa ter um condicionamento cardiorrespiratório maior para você conseguir fazer suas atividades após os 90 anos. Você precisa ser mais inteligente hoje. Muito. Se você hoje é um cara que é desconcentrado, não tem uma boa memória, como é que você vai chegar aos 90 anos? Então você vai ter reservas funcionais. Então brinca assim, para você chegar bem aos 90 anos, você tem que ser hoje mais forte, mais saudável e mais inteligente. Então são os mesmos pilares da alta performance hoje lá na frente. Primeiro pilar, tá? Durante muito tempo eu falo, primeiro pilar é alimentação. Pelo que a gente tá vendo, o primeiro pilar é atividade física.
tá? Então, dos maiores pesquisadores do mundo de longevidade, chama-se Peter Attia, um americano, ele coloca claramente, a atividade física é a coisa mais importante, tá? Você tem que ser forte e ter um bom condicionamento cardiorrespiratório. Para vocês terem ideia, quando a gente mede o condicionamento cardiorrespiratório de alguém, a gente pode falar, você pode ter um condicionamento que vai 1, 2, 3, 4, 5, tá? Uma pessoa no condicionamento cardio 1, ela tem 500% mais de chance por todas as causas que alguém no 5. É muito grande isso. Para vocês terem noção, uma pessoa que fuma tem 40% mais de risco. Né? Então, qual que é a pior coisa que você consegue fazer pela sua saúde? Não treinar. Não fazer de atividade física. Né? Tá ouvindo, Sabrina? Então, exato. Qual é a pior mas coisa você faz. que você faz? Não tô muito bem aplicada. Então, tem a questão do treino, tá? Aí tem a questão da alimentação. E quando a gente fala de alimentação, tem muita polêmica dentro, né? Qual que é a alimentação ideal? Cara, sabe por que a gente não sabe qual que é a alimentação ideal? Porque ela não existe. Varia muito de pessoa para pessoa. Precisão. Exato. É a precisão em cada um. Tem um estudo israelense que mostrou que tem pessoas que vão ter um aumento na glicemia com sorvete de baunilha, igual que outra pessoa tem com batata doce. Exatamente. Né? E tem o pesquisador desse estudo, ele tem um TED Talks muito bacana. Se vocês quiserem também, manda. Adoro. Vamos listando, porque às vezes a gente fala muita coisa, é importante que a pessoa saiba onde ela vai buscar esse dado. Exatamente. Que fala sobre isso. Mas, basicamente, a alimentação, o que eu digo para os meus pacientes? Qual que é a minha abordagem? Tá? A gente precisa obter energia ou através de gordura ou através de carboidratos. Se você tentar obter gordura dos dois, a não ser que você seja um triatleta ou um fisiculturista gigante, você provavelmente vai entrar numa disfunção metabólica e vai engordar, tá? Então, por exemplo, uma dieta mais low carb ou mais cetogênica, ela funciona muito, muito bem. Você está obtendo energia de gordura. Isso. Só que às vezes quando você obtém energia de gordura, a sua apolipoproteína B, que é o maior fator de risco cardiovascular, vai aumentar. Então você, quero fazer uma dieta low carb cetogênica. Cara, emagrecer assim, qualquer dieta emagrece se você fizer ela bem. Só que será que ela está sendo saudável para minha longevidade? Vai medindo a ApoB. Tá aumentando? Cara, talvez você tenha que ir para uma dieta mais plant-based, tá? Dietas plant-based, tá? E não tô falando de cortar a proteína animal, mas de basear a dieta mais em grãos integrais, em vegetais. É uma dieta rica em carboidrato. O que é um marcador muito importante? A gente sabe que a glicemia média estimada, quanto menor nossa glicemia média estimada, mais longevo vamos ser. Então, tem pessoas que comem grãos integrais, vegetais, etc., e conseguem manter uma glicemia boa. Então, você vai medir sua glicemia média, tá? Como que a gente faz a glicemia média? Eu gosto muito de fazer aqueles marcadores contínuos de glicose no ombro. Só que para quem não consegue fazer isso, você tem a hemoglobina glicada, que avalia os últimos 3 meses. Isso. E você tem a frutosamina, que avalia de 2 a 3 semanas. Então, meus pacientes, na fase inicial, eu vou pedindo frutosamina, não peço a cada 2 semanas, peço uma vez por mês, porque fica mais simples o acompanhamento, mas eu peço frutosamina uma vez por mês. Aí eu falo pro cara, sua glicemia média estimada tá aumentando, a gente vai ter que diminuir carboidrato. Para outro, eu falo, cara, a dieta cetogênica, você tá secando, você tá bem, mas sua poliproteína aumentou. Isso. Então eu não tento mais hoje adivinhar qual que é a melhor dieta. Falar o que é certo e errado é muito perigoso. Exato. A gente tenta uma dieta e vê marcadores. Isso. Marcador tá indo na direção que a gente Graças quer. a Deus somos individuais, pessoas únicas nesse mundo. Então se a gente tratar todo mundo igual, então é isso. Vai dar alguma coisa errada lá na frente. Aí, então falamos de atividade física, falamos de alimentação. De sono. Sono é fundamental, né? Quem dorme pouco, primeiro que aumenta a grelina, que aumenta o apetite e diminui a leptina, que queima a gordura, tá? Segundo, em 2019, eu fiz um curso chamado Lifestyle Medicine, Harvard. Eles apresentaram lá dados de um estudo com mais de 400 mil pessoas, tá? E que mostrou que pessoas que dormiam 6 horas e meia ou menos tinham uma queda cognitiva, tá? E aí, assim, para quem está nos assistindo, é só buscar que existem milhares de estudos que confirmaram isso. Dormir pouco cai cognição. Então eu brinco com meus pacientes, se você dormir pouco, você vai ficar gordo e burro. Tá? E nada pior do que ficar gordo e burro. Entendeu? Acho que ninguém quer. Estão ouvindo? E é uma brincadeira. Às vezes eu gosto de fazer frases um pouco mais fortes. Fortes, porque não, com certeza, é verdade. Tem que dar tapa na cara de vez em quando. E o que é uma coisa muito legal quando você usa um medidor de glicose contínuo, tá? Você percebe que assim, você come exatamente a mesma coisa, tá? No dia
em que você dormiu pouco, sua glicemia média aumenta em 10, 20 miligramas, comendo a mesma coisa. Ou seja, quando nós dormimos fator poucos, de risco já aumenta a resistência à Isso. insulina no dia seguinte. Isso. Tá? Então, o sono é muito importante. Aí eu tenho algumas regras. Mas daí o doutor atende milhares de empreendedores, milhares de empresários. E como faz para esse povo dormir? Como que são essas ferramentas não objetivas? Que eu sempre falo disso. Falar para uma pessoa meditar, por exemplo, num turbilhão de emoções que essa pessoa tem no dia a dia. A primeira ferramenta que eu uso é a conscientização. Como que eu faço isso? Então, vamos dizer que você é uma empreendedora, né? Hoje, até por ser professor de produtividade no G4, muitos vêm. Então, você é uma empreendedora, está com a sua empresa e sempre assim, como eu gosto de negócio, a gente vai bater um pouco de papo e daí a gente diz assim, bom, tô com a minha empresa, eu tô aumentando o faturamento dela porque eu vou vender ela daqui a um ano, tá? Aí eu falo para você, bom, você entende que se você, assim, eu não tô te falando de longevidade, porque hoje o empreendedor não tá pensando em longevidade. Não tá pensando vou vender empresa em 2 anos. Você vai se vender sua empresa em 2 anos. Você entende que você vai vender sua empresa mais barata se você dormir pouco? Você consegue entender isso? Porque se você dormir pouco, você vai entregar menos resultado. Consciência. Você eleva a consciência dele. Exato. Então eu falo, cara, você não vai dormir mais porque é saudável. Você vai dormir mais pra te fazer porque melhor. Você quer ter um múltiplo de EBITDA maior daqui a 2 anos. Porque dormir pouco, e aí assim... Você vai tomar decisões ruins. Você é uma pessoa inteligente, não vou nem te falar. Pesquisa ali, Google Scholar, sono e cognição. Se você dormir pouco, você vai entregar menos resultado. Não tem dúvida sobre isso mais. Mas dormir muito também traz algum malefício? Porque dormir muito também. Você tem uma curva em 1, né? Então, de 7 a 9 horas é o ideal. Tá? Algumas pessoas já estão defendendo que... Algumas pessoas vão se adaptar a 6 horas e meia, mas 7 a 9 é o ideal. Se você dorme menos que 7, aumenta a curva de morbidade. Se você dorme mais do que 9, aumenta a curva de morbidade. Mas o que desconfia-se não é que dormir mais que 9 faz mal. É que a pessoa que está precisando dormir mais que 9 para descansar deve ter algum problema. Alguma disfunção que está precisando de muito descanso. Então vamos buscar essa disfunção. Tá? Entre os meus pacientes, acho que eu não conheço nenhum que dá mais que 8. Tá? Não tem. Então, só assim, menos. Não é meu público hoje. A gente está falando de sono e regras para o sono, tá? Acorde, se exponha à luz natural. Isso. Tá? Luz natural nos ajuda a acordar. Tenha contato com água gelada. Pode ser lavando o rosto com água gelada, se você não consegue ter um banho nisso, porque isso vai te despertar. Não tome cafeína depois das 3 horas da tarde. E se você tiver um polimorfismo genético em um gene, aí você não pode nem tomar cafeína. Isso você consegue fazer com um teste genético. Tá? Aí, 3 horas antes de dormir, evite refeições pesadas. O ideal é que a sua refeição maior do dia seja na hora do almoço, tá? Não precisa nem ser o café da manhã, tá? O ideal, assim, na hora do almoço já é excelente que seja a maior refeição. Refeição mais leve à noite, por exemplo, se for 3 horas antes de dormir. 2 horas antes de dormir, pare de trabalhar. Não adianta você abrir uma planilha 2 horas antes de dormir e achar que você vai conseguir dormir bem, tá? Evita jogar um videogame, por exemplo. Evita entrar numa discussão, né? Então você não vai nas 2 horas antes de dormir decidir se o Lula ou o Bolsonaro operar. Não tem como. Não dá certo. Não dá certo. Né? Aí, mas tem casos e casos. Porque eu vou trazer o caso do meu marido aqui, que eu vejo. Às vezes ele dá aula até 11 horas da noite. E daí ele deita na cama, eu até fico nervosa. Porque na pilha. 1 minuto depois ele já tá dormindo. Já dormiu tranquilamente e é um sono que é prolongado, que eu vejo que é profundo muitas vezes. Ele dorme muito bem mesmo dando aula, né? Tem gente que pode entrar num debate e dormir bem, mas outro dia um paciente me falou o seguinte: doutor, o meu avô, ele tem 98 anos e ele fuma. A gente conclui que por conta disso fumar não faz mal? Não. Então, com certeza, vai ter gente que vai se adaptar. Tem gente que fala, toma um café e vou dormir. E eu falei pra ele assim, coloca um Oura Ring pra você ver como o seu sono é ruim. Aí o paciente chegou depois de 30 dias pra mim, jogou o relatório do Oura Ring assim, e falou assim, doutor, olha meu sono. Eu falei assim, você toma um café antes de dormir, você dorme bem. Mas vamos lá, o cara fumar e viver 98 anos, é uma exceção. Significa que fumar não faz mal pra saúde? Claro que não. O cara fazer atividades intelectuais excitatórias, como dar aula, e dormir bem, significa que atividades intelectuais excitatórias faz bem? Não, né? Sempre vão ter exceções. É importante que quem está nos vendo entenda isso. Exceções, elas não fazem a regra não existir.
Então a regra é essa. E tem a questão bem falada hoje, doutora, que é a questão do... Eu sempre falo isso, que é o convívio social. Então, as amizades que você fortalece, os ambientes que você se coloca. Que aí a gente vai chegar no 7º pilar. Tá? Então a gente falou do pilar do sono, daí o pilar do sono, 2 horas antes de excitatórios, 1 hora antes, tira celular. Tá? Telas emitem o mesmo comprimento de onda que, ao acordar de manhã, a luz natural emite. Caso não consiga tirar o celular, sempre celular no modo night shift, e eu tenho em casa aqueles óculos que filtram luz azul. Eu tenho na minha casa inteira espalhada, que é muito baratinho, eu compro no Mercado Livre, porque assim, se eu quiser olhar o celular na sala e meu óculos estiver no quarto, mas nunca que eu vou no quarto buscar. Exato. Eu deixo ali. Então eu deixo assim, tem um monte. Você entrar na minha casa e fala assim, nossa, é uma casa de cegos aqui. Tem muito óculos de luz azul. Então sobre sono é isso. O 4º pilar que eu chamo de suplementação, tá? Eu vejo muita gente falando assim, não, mas pô, por que eu preciso suplementar? Por que eu vou tomar tantas cápsulas? Cara, porque o natural do ser humano é com 30 anos entrar em decadência. Exato. Você não quer entrar em decadência com 30 anos, você tem que suplementar. Se a gente for falar até técnicas de agricultura, nosso solo é muito mais pobre em magnésio, né? Então acho que assim, não dá para generalizar, mas tem 5 coisas que para a maior parte das pessoas seria interessante. Magnésio, né? A vitamina D, creatina, fundamental, ômega 3 e possivelmente coenzima Q10. Sim. Então, acho que são coisas que são bem importantes. E se a gente olha para a longevidade, tem uma série de estudos chegando aí mostrando que talvez a nicotinamida mononucleotídeo, que é um precursor do NAD, possa ser importante. Né? Então, suplementação. Então, a gente falou de treino, de alimentação, de sono, de suplementação. Saúde mental. Saúde mental, que pra gente ser simples, o que é saúde mental? Pra gente não ficar muito. Saúde mental é você evitar depressão, saúde mental é você evitar ansiedade, transtornos ansiosos, saúde mental é você evitar o burnout, tá? Se a gente quiser avançar um pouco mais, é buscar a felicidade, tá? Tem um pesquisador de Harvard, o Sean Archer, que ele mostrou que felicidade é um preditor de sucesso, né? Então, ou seja, se você é feliz, você tem mais chance de ter sucesso. Eu ainda não encontrei um estudo que conseguiu comprovar, tá, como ele comprovou com o sucesso, mas eu acredito que felicidade seja um preditor de longevidade maior do que qualquer marcador laboratorial que a gente tenha, tá? Acredito nisso, mas não tenho estudos para me embasar, é a minha opinião, tá? Então passamos de saúde mental, aí eu chamo de natureza, o outro pilar, que são essas práticas naturais que eu falei, que são sauna e imersão em gelo, principalmente, mas colocaria também, ainda com um grau menor de evidência, exposição ao sol e a prática do ground. Tá? São os 6. E o 7º pilar, eu chamo que é o relações humanas. Isso. Que relações humanas é a questão... Outro dia eu vi um estudo, tá? E esse eu não me lembro da referência, mas dá para achar no Google. Que pessoas que têm poucas conexões humanas profundas, elas morrem antes de 10 a 15 anos que quem tem conexões profundas, que seria equivalente a fumar. Então, quando a gente fala de relações humanas, a gente entra no ambiente. O ambiente é fundamental. A gente nunca vence o ambiente. Nunca. Não existe motivação, não existe vontade que vence o ambiente, tá? É igual aquele ditadinho, né? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Ambiente é água mole. Isso. A gente pode ser uma pedra dura, mas se a gente estiver no ambiente errado, ele vai ser água mole que vai bater na gente até nos furar. Exato. Tá? Então, esses seriam os 7 pilares que eu coloco como essenciais. Né? E fundamentais. Fundamentais, Mara, que aula! Aula, nossa, eu fiquei aqui babando, entusiasmada. E a Flávia adora esse papo. Eu adoro esse papo, eu sou uma entusiasta de um estilo de vida saudável, e eu faço isso. E essa questão do sono, você falando, eu tive um bebê, agora tá com 1 ano e 4 meses, e a gente vê como a rotina do sono faz dele muito melhor. Então, se a gente olhar para trás como realmente são os bebês, sim, é só a gente replicar isso quando adulto. Mas aí começam tantas coisas aí na nossa vida que talvez a gente perca essa essência mesmo. Apagou ali a luz, acabou o dia, fala tchau pro dia, eu falo pra ele vai dormir, ele dorme a noite inteira, acorda feliz, come bem durante o dia e tudo acontece, tudo flui de forma natural. Sim. Acho que é isso que é o ser humano. Olhar pra isso, não tem muito segredo. Não tem. E você falou que você gosta de longevidade. Então, eu vou fazer algumas perguntas. Você sabe qual que é a sua classe do VO2 máximo? Não. É uma coisa que você precisa saber. Preciso urgente. Você sabe qual que é a sua força de pressão de mãos?
Também não. Dinamômetro. Tem um aparelho de dinamômetro. Se você quiser, o Espaço Volpe aqui do lado. Gente, vamos maravilhoso. E a gente faz o dinamômetro de você. Porque força de mãos, por exemplo, tem uma correlação negativa com incidência de Alzheimer. As pessoas que têm a mão mais forte têm menos chance de ter Alzheimer. Tá? Então tem um estudo que mostrou isso. Isso tem a referência se vocês quiserem. Queremos todas. Exatamente. Então tem um estudo que mostrou. Quanto mais força da mão, menos Alzheimer você tem. Aí outra coisa que eu acho muito importante. Conhece o apolipoproteína B? Para ver risco cardiovascular, tá? Exato. Aí uma outra coisa que é importante também. Você sabe como é que tá a sua glicemia média estimada, hemoglobina glicada? Geralmente tá? eu faço. Esse Exato. daí, quando você falou, eu já falei, olha... E aí, vamos pensar. É considerado pré-diabetes de 5,7 para cima. Eu quero que todo paciente meu tenha de 4,9 para baixo. Eu não quero que o paciente, assim... Lembrando que, assim, quando a gente fala em exames bons, são exames bons para você não ter doença nos próximos 5 anos. Você não tá olhando hoje A gente tem que olhar pros próximos Olha o 40. nível do laboratório. E hoje esse que médico olhar que pros tem próximos muito essa 40. formação curativa, ela só olha pro hoje, né? Exato. E qual que é o grande problema dessa medicina curativa, tá? Você vai chegar com essa medicina curativa aos 90, 95 anos. Só que vai acontecer o seguinte, entre 65 a 75 anos, tá? Normalmente é nessa idade, você vai ter o que a gente chama de queda de precipício. O envelhecimento não é linear. O cara que tá com 60 anos, ele pensa, pô, dos 30 pra cá caiu um pouquinho minha energia, caiu um pouquinho minha força, mas eu tô bem, vou continuar assim até os 90. Não, entre 65 a 75, se ele não se cuida, faz assim, ó. Exato. Só que ele vai ter um problema que na década de 80, lá, século passado, ele morreria. A medicina vai mantê-lo vivo hoje. Só que a medicina vai estender o período de morbidade, tá? O que é período de morbidade? Você vai viver mais 10, 15, 20 anos doente, tá? O que a gente quer? A gente não quer estender o período de morbidade, a gente quer estender o período de vitalidade, Claro. que é isso que a medicina preventiva faz. Ela vai pegar você e ela vai levar, tá? Você, para ter a queda do precipício, não entre os 65 e 75 anos, mas para você ter a queda do precipício de 90 anos para frente, com 95 a 105 anos. Outro dia eu vi um dado muito bacana, tá? Que é o seguinte, mostrou que centenários, tá? Quando eles morrem, eles consomem 1/3 dos recursos econômicos que uma pessoa de 80 anos quando morre, né? Porque é uma morte muito pouco sofrida, então assim, geralmente ele não precisa de muitos cuidados de saúde até 100, 100 e poucos anos. E quando ele morre assim, acontece alguma coisa com ele... E ele, é só uma passagem. 2 anos ele morreu. Enquanto que a maior parte das pessoas vai ter a chamada década marginal. É 10 anos sofrendo. Exato. Né? E não queremos isso. E é muito Na verdade, ruim. a pessoa tá viva, mas ela tá morta. E é muito ruim porque a pessoa ela termina a vida dela achando que a vida dela foi muito ruim. Porque a gente já sabe que alguns outros estudos fizeram um estudo muito bacana de colonoscopia, que viram o seguinte: a colonoscopia, se ela tiver um final, né, teve o mesmo nível de dor, mas se no final ela foi um pouco pior, a pessoa tende a lembrar como uma experiência muito ruim. Então, assim, nossas experiências de vida, a gente tende O olhar do ser humano é pessimista, muitas vezes. Não, a gente tende a avaliar uma experiência muito pelo como foi o final dela. Ah, sim. Tá? Então, isso vários procedimentos já fizeram isso. Então, assim, você tem que ter é melhor você ter mais dor no início, depois aliviar, Entendi. e você sai, foi ruim o procedimento, não tanto. Talvez valha até para um dermato, um cirurgião plástico, para ele pensar como que ele organiza para o paciente lembrar bem do procedimento. Isso. Não é legal que vai ser sem dor, depende do final, uma dor. Não, é ruim. O melhor é a pessoa no final tá melhorando. Cara, se a gente pensar, se a gente tiver essa década marginal, a gente vai lembrar da nossa experiência de vida como uma coisa que tenha sido ruim, mesmo que a vida tenha sido boa antes. Né? E, doutor Tiago, como que você acha e considera que esse médico, dermatologista, cirurgião plástico, possa usar esses 7 pilares que você falou tão bem aqui, para agregar nesse tratamento dele com o paciente? Eu acho que, vamos lá, se o médico tiver um pouquinho de tempo na consulta, ele pode passar rapidamente, perguntar como é que tá a sua alimentação tá boa, mas acho que assim, vou até mudar um pouco, porque às vezes na consulta ele tá focado em um problema, tá? Eu acho que hoje em dia, passou daquela fase do médico que acha que o paciente não vai querer saber um pouco mais da vida dele. Tá? Hoje em dia com o Instagram, com tudo isso, vocês conhecem algum médico que tenha despontado nos últimos 5 anos que não tenha um Instagram? Que não tem como. E o paciente Só não vitrine. Confia mais. Exato. A primeira coisa que a gente fala Pode ser indicação, é o Instagram. sim, mas não tem que tem. ter a Então vitrine. não vou. Não confio em quem não tem Instagram. Então, como que você, sendo dermato ou sendo cirurgião plástico, vai atuar na área de longevidade?
seja um exemplo para o seu paciente. Acho que começar por aí já Exato. muito Seja um bom. exemplo. Isso. Porque seu paciente vai estar lá te assistindo. Então, se ele vê que você está fazendo atividade física todos os dias, ele vai falar, acho que eu preciso fazer atividade, tá? Se ele vê que você está comendo bem, ele vai comer bem, né? Se ele vê que você está entrando em uma sauna, tipo, eu comprei assim, eu comprei em casa uma sauna infravermelha. Por quê? Porque eu tenho um exame genético. Quando eu fiz o meu exame genético, eu percebi que eu tenho um gene que chama-se ApoE, que aumenta a minha chance de ter Alzheimer, tá? Então, isso é condizente com o histórico familiar. Eu tenho um avô de 102 anos que está muito bem, está muito consciente, tá? Eu cuido dele já há muito tempo. Uso até algumas estratégias mais avançadas ligadas à longevidade, né? Tem um medicamento chamado rapamicina, para quem quiser pesquisar, é um medicamento que teve mais comprovações que aumenta a nossa expectativa de vida. Só que tem um risco grande de dar problemas no nosso sistema imune. Sim. Mas com meu avô, por exemplo, eu uso uma atividade um pouco mais avançada e não seria nenhum teste. Tem bastante estudos mostrando, só que não é um label ainda. Por isso que eu tenho que tomar cuidado, não é com todo paciente que eu uso, tá? Mas meu avô tá consciente. O meu tio, com 74 anos, que é filho dele, tem Alzheimer. Olha. Então, minha esposa, médica também, Andréa Lindenberg Volpe agora. É que a gente casou dia 3 de fevereiro, faz muito tempo. Pouquíssimo. Então, ele toda vez pergunta pra ela o nome dela. Né? Olha isso. E é muito ruim eu ver meu tio esquecendo das coisas. Aí no momento que eu descobri que eu tenho um ApoE que aumenta o meu risco de Alzheimer, eu tenho um alelo E3 e E4. Isso aumenta entre 2 a 4 vezes minha chance de ter Alzheimer em relação à população. Eu falei, cara, eu preciso prevenir. Aí eu comprei tudo quanto era livro que tinha sobre Alzheimer, né? Comecei a ver algumas revisões, mas primeiro eu gosto muito eu confio ainda muito na opinião de experts. Então eu pego aquele médico que estuda Alzheimer, escreveu um livro, eu não tento revisar a literatura para ter uma ideia melhor que a dele, não é minha área, então eu tento ver o que ele faz. Isso. E aí eu criei meu plano de prevenção de Alzheimer, que entre eles tem a questão da sauna infravermelha, né? Então eu criei um plano de prevenção de Alzheimer para mim. Eu achei alguns estudos mostrando, achei porque eu fui buscar os experts. Eu não sozinho fui buscar isso. Mas eu vi que suplementar DHA em uma quantidade maior talvez possa ajudar, né? Eu vi que assim, eu comecei a fazer audiometrias, porque eu sei que a perda de audição é uma grande questão, né? Eu vi que tem 2 dietas que estão mais relacionadas a uma menor incidência de Alzheimer. A gente pode ter tantas práticas cetogênicas quanto a dieta mediterrânea. E tem alguns estudos hoje abordando a chamada dieta Mind, que eles começaram a ver quem não tem Alzheimer, qual que era o padrão de comida. E aí, então, tô tentando me aproximar minha dieta mais dessa dieta Mind. Então, eu criei o meu plano de prevenção de Alzheimer. É o skin the game, tá? Colocando hoje, ali todas as ferramentas para teste. Exato. Isso. Aí todo paciente meu, eu sugiro que ele faça o exame genético. Veio assim, para todo mundo fala, cara, viva bem. Mas veio um ApoE3, ApoE4, como é o meu caso, eu pego e falo, cara, esse aqui é o plano de prevenção de Alzheimer que eu montei para mim. Ó. Ótimo. E se a gente pudesse dar um recado, porque logicamente o nosso grande público é médico, porém muitos pacientes nos assistem. Para quem não pode ter acesso ao médico pode ser o paciente ele vai ser o paciente, logicamente. Mas, e esse médico recém-formado, por exemplo, ou um paciente, enfim, que não tem tantas condições, quais seriam os primeiros passos para que ele tenha uma vida mais saudável, sem muitos custos? E sem fazer todos esses exames genéticos, enfim, que a gente sabe que realmente, se a gente pudesse deixar uma dica aqui para esse paciente que quer tanto médico quanto não médico. E o nosso público também que está sendo introduzido para isso, né? Isso, que pode começar. Se o doutor pudesse deixar também um recado para esse médico, que a gente quer muito, né, introduzir esse médico na medicina da longevidade, na medicina integrativa, para que ele entenda e ele possa aprimorar, então, o tratamento que ele faz no consultório de dermato, de cirurgia e tudo mais. O que o doutor falaria para esse médico, né? Tão estudioso? Então, primeiro assim, a gente falou de muita coisa complexa, exames genéticos, ApoB, teste ergospirométrico. Só que, assim, com 3 coisas dá para resumir. O que se a pessoa fizer isso, ela já vai estar na frente de todo mundo. Primeiro, treine, tá? Isso. E treine força e cardiovascular. Tem que treinar os 2. Primeiro, treine. Parte de alimentação, não vamos complicar. Evita comida industrializada e ultraprocessada, tá? Treina, evita comida industrializada e ultraprocessada e priorize o seu sono. Pronto. Acabou. Tá na frente de todo mundo, tá? Pro médico.
Cara, faça essas coisas, porque a partir do momento que você sentir no seu organismo o quanto você vai estar melhor, automaticamente você vai começar a buscar mais conhecimento e vai compartilhar com seus pacientes. Então, quer entrar na longevidade, começa se cuidando. Porque quando a gente sente o impacto na nossa vida de se cuidar. Exato, não tem, acabou. E você sente o impacto, né? Porque é difícil, sem você sentir o quanto é bom, você falar pro seu paciente que é bom. Então, sinta o impacto, né? Cara, se cuida, você vai sentir seus níveis de energia subindo tanto, seus níveis de felicidade, ansiedade vai diminuir, se você tem depressão, você vai passar a ter menos depressão, sua libido vai melhorar, seu relacionamento vai melhorar, tudo melhora. A partir desse momento, quando você falar com o seu paciente, suas vozes vão estar carregadas de uma autoridade que você não teria. De uma paixão, exato. Como você está falando aqui. O olho chega a brilhar. Exato. Porque eu acho que o campo da longevidade, a cirurgia plástica, se o cara for bom tecnicamente, ele pode ser feio, ele pode ter papada, ele pode ter olheira. Se ele for bom tecnicamente, ele vai fazer um belo trabalho no paciente dele. Eu não acredito que a medicina de longevidade possa ser feita sem que o primeiro paciente do médico seja ele mesmo. Eu não acredito. Concordo. E por que o doutor escolheu essa área lá, logo quando saiu da faculdade? Pra gente finalizar, que tem tanta pergunta, tantas... A gente já de novo estourou o tempo. Eu te diria que é uma escolha muito, muito anterior até a faculdade de medicina, tá? Quando eu morei com minha avó, tá? Até meus 10 anos, porque meus pais estavam estudando, faziam faculdade, vieram para São Paulo, meus avós eram professores rurais, a gente morava numa chácara lá. E aí minha avó me disse que um dia ela iria falecer. E eu falei para ela, não, vó, eu vou inventar a fórmula da vida eterna. Eu tinha 5, 6 anos quando eu falei isso. E foi um sonho tão grande que quando eu fiz exatas no colégio, que eu queria fazer engenharia mecatrônica. Só que quando eu fui prestar o vestibular, eu falei, não, eu não quero fazer mecatrônica, eu quero inventar a fórmula da vida eterna. E eu entrei em medicina porque eu queria ser pesquisador. Tanto que eu cheguei no 3º, 4º ano da faculdade, tinha um curso chamado Ciências Moleculares. Você podia sair da medicina para ir ser pesquisador em Ciências Moleculares. Graças a Deus que eu não fui por esse caminho. Mas eu cheguei a pensar em fazer isso. Então, quando eu entrei na faculdade de medicina, eu ainda entrei porque eu queria... Aí, obviamente, que o sonho já tinha se transformado. Eu já era um adulto. Lógico. Eu não queria inventar a fórmula da vida eterna. Eu queria pesquisar e descobrir maneiras de conseguir desacelerar nosso envelhecimento, tá? Então, eu te diria que não é que depois da medicina. Foi muito eu não fui fazer medicina. Eu queria trabalhar com longevidade. Né? Incrível, a medicina foi o caminho que eu achei para isso. Então, eu nunca sonhei em ser médico. Isso na verdade eu sonhei em trabalhar com longevidade. E a sua percepção muito bem aflorada. Deve ter vindo aí de um familiar, de uma mãe, de um pai, que fizeram que você realmente tivesse essa consciência de quem seria vida, né? o doutor, né? O Thiago Volpi, não nem doutor, mas o Thiago. A coisa mesmo. Mais importante que acho que da minha família, eles sempre incentivaram meus sonhos. Meus pais nunca falaram, não pensa nisso que é impossível. Tá? Então sempre fui incentivada, o que você quer? Então acha um caminho, vai buscar. Com certeza. Maravilhoso. Maravilhoso. Obrigado, doutor. Tua presença para nós viu? É uma honra te ter aqui. Imagina, prazer gigante. Com todo esse estudo, né? Eu fico pensando, nossa, ele atende tanto paciente, ele faz tanta coisa, ele é um empresário, ele ainda estuda tanto. E durmo o suficiente. E dorme. De 7 a 9 horas. De 7 a 9 horas. 7 horas, né? 7 a 9 não, 7. Também não dá. Me dá. Se eu falar alguma coisa diferente aqui, eu vou estar ainda mais mentindo. Acabou de casar, né? Então, assim, realmente fica difícil hoje no dia a dia. Então, muito obrigada pela tua presença aqui. Obrigado. Que a tua mensagem se espalhe aí para Com certeza. número de médicos e que a gente consiga impactá-los. Então tá bom, obrigado. Muito obrigada, muito obrigada. Quer deixar seu arroba, onde as pessoas te encontram? Sim, importante. Muito importante. É @Dr. Thiago Volpi com TH. Essa é minha principal rede social. Vocês me encontram lá. Tenho também um canal no YouTube, o Dr. Thiago Volpi. Então também posso ser encontrado nesses 2 canais. E o Espaço Volpi, que fica a 4 quadras. Maravilhoso, a gente tem que ir lá conhecer. Com certeza. A gente vai fazer uma visita, que eu quero fazer esses exames agora. Com certeza. Muito obrigada, Thiago. Foi incrível todo o seu conhecimento e a gente agradece muito. E que essa mensagem se espalhe cada vez mais.